Oi, eu sou a Renata Silva e vim mostrar para vocês hoje os vários tipos de tesoura e os usos que a gente pode fazer dela. Então nós temos aqui na nossa bancada várias tesouras, eu vou falar rapidamente agora a função de cada uma e vou demonstrar para vocês também como usá-las. Essa daqui, essas todas que estão aqui, são tesouras de titânio. Então essas duas têm o cabo anatômico, que ela já tem o lugar certinho para você encaixar, tá vendo? Olha, encaixa o polegar certinho aqui, então é uma tesoura bem confortável para trabalhar na hora de fazer o corte. E ela, todas as três têm o titânio no cabo, que ajuda muito na afiação. A gente indica que essa tesoura seja usada principalmente em tecidos, e aí se você optar por usar ela com tecido, usar apenas em tecido, porque como no ateliê ou em outros trabalhos a gente costuma usar vários tipos de materiais diferentes, alguns materiais acabam estragando o corte com mais facilidade, como a manta, que é a manta que a gente usa, a manta R2, ela cega bastante as tesouras, então procure, dá para se usar, mas procure usar em cada tesoura no material específico para manter esse corte. Essas três são de titânio. Como a gente estava falando da manta, no caso de pessoas que trabalham em ateliê, essas duas tesouras são tesouras multiuso, são tesouras mais simples, tem também o cabo emborrachado, mas é uma ótima opção para você usar aí no corte de manta, feltro e outros materiais. Ela tem um corte também na lâmina inteira e pode te ajudar muito aí com esses tipos de materiais. A gente também pode usar essas tesouras multiuso para corte de papel. Às vezes você precisa ir fazer alguns trabalhos com papel, é uma ótima tesoura para fazer esse tipo de trabalho. Essa é uma tesoura mais direcionada para alfaiate, para quem trabalha com corte e costura, para cortar tecidos planos nos moldes, porque ela tem esse formato mais reto. Então nós vamos demonstrar aqui, ó. Vendo? Essa parte, ela é bem reta, que ela já é pra ficar certinha na mesa. Vendo? Ela tem uma trava e uma mola. Isso ajuda bastante a fazer menos força na hora de você cortar os tecidos. Aqui eu tenho um tecido duplo, que é geralmente como a gente usa para fazer o corte de roupa. E ela vem já rente à mesa, para você não precisar mexer tanto o tecido e mexer com ele o menos possível. Então essa tesoura é indicada para fazer esse corte rente à mesa, com a trava. Essa também é uma tesoura multiuso, com cabo emborrachado, mas ela tem um diferencial aqui que ela vem uma fita métrica. Então a gente tem essa fita métrica com a trava e depois você puxa. É ótimo para quem usa ela em ateliê, em coisa que precisa de medida o tempo inteiro, porque geralmente a gente perde aí, acaba perdendo a fita métrica e ela já fica aqui juntinha e não atrapalha na hora do corte. Essa é uma tesoura forjada de 7 polegadas. Ela é forjada porque ela já é uma peça, ela é composta apenas de 2 peças, ela não tem aquele cabo em outro material. Então é uma tesoura bem resistente, é muito difícil, ela não quebra porque é só uma peça. Também é muito usada aí no corte de tecidos finos, ela tem uma afiação muito boa. Então é uma tesoura forjada em 2 peças, sem emenda nos cabos. Aqui nós temos a tesoura de picotar e a tesoura de escalope. As duas têm esse formato diferenciado na lâmina. E a tesoura de picotar a gente usa muito no artesanato para quando a gente está cortando um tecido redondo, que a costura é redonda, a gente não precisar ir dando os piques. Então a gente já corta com essa tesoura e ele já fica os piques. E ela também pode ser usada para papel ou plástico, dependendo do material que vocês preferirem. Eu vou cortar aqui no plástico. No corte e costura também ela é usada para tecidos que desfiam bastante. Então ao invés de você fazer o corte reto, você faz o corte com a tesoura de picotar e ele desfia menos devido a esse formato que fica. Agora, a tesoura escalope, ela tem esse cabo emborrachado e a lâmina dela tem as ondinhas aqui. Então, quando você recorta, ela já fica nesse formato. Eu vou recortar aqui para vocês um pedaço de feltro. É muito usada por quem faz trabalhos com feltro.
adesivo, papel, porque ela já finaliza o corte assim, ó, com essa borda em formato de escalope. Essas 4 são tesouras de cortes de precisão, mas cada uma com uma função diferente da outra. Essa daqui, ela tem essa capinha, tem a trava e uma mola. Então ela tem uma lâmina e te ajuda a fazer menos força na hora do corte. Ela parece um alicate. E o corte maior dela tá mais para ponta. Então é uma tesoura para você cortar ou pequenos fios que tenha no seu trabalho, ou para fazer pequenos cortes mais na ponta, tá vendo? Ó, ela tem um corte bem preciso na ponta. Não é uma tesoura indicada para você fazer grandes cortes. Se você precisar cortar um tecido, a gente indica que use uma tesoura comum. Essa é uma tesoura mais para precisão, para pequenos piques ou para retirada de fios. Essa outra também é uma tesoura de precisão, mas já uma tesoura mais comum. Ela é pequena para ter essa ponta bem fininha, tem o cabo emborrachado, que se adapta à mão, e aí você também pode usá-la na mesma finalidade, ó, pequenos piques, ou para tirar pequenos fios que tenham ficado, alguma sobra aí no seu trabalho. Essa outra tesoura de precisão, ela é curva. Eu costumo usar muito essa tesoura no bordado, para fazer a limpeza da parte de trás do bordado, para tirar os fios. E ela tem, ó, essa ponta curva, tá vendo? Então essa ponta curva te ajuda muito quando você precisa fazer um corte e não pode pegar um tecido de baixo. Então, às vezes eu tenho 2 materiais, eu venho cortar, então eu vou segurar aqui. Eu cortando com ela, ó, se vocês olharem aí, ela não pega a ponta na base, tá vendo? Então, para quem trabalha com bordado e para quem trabalha com aplicação na máquina de bordar, ela é muito boa. É um recorte de precisão em trabalhos que já estejam começados, que tenham tecido por baixo, algum fio que você precise tirar e limpar. Então, conforme você vai cortando, ela não pega o bico no tecido, correndo o risco de furar. Ela vem com o bico para cima. Essa é uma tesoura de precisão também, e ela tem esse formato de pássaro. É uma tesoura bem conhecida, agora ela veio assim toda bonita. Tem uma tampinha aqui de plástico que a gente usa para proteger exatamente essa ponta, que é bem fininha, tá vendo? E bem afiada. Então a gente usa essa tesoura muito quem faz bordado, a mão ou a máquina. É uma tesoura bem específica para bordado e para fazer a limpeza do trabalho, para fazer o corte de linhas. Então aqui no atoalhado eu consigo mostrar bem que é essa limpeza, ó, de você tirar esses fiapos, tá vendo? Faz um trabalho mais delicado que você precise limpar, ó. Ela tem esse corte bem preciso e bem fininho, porque às vezes a gente vai cortar alguma linha que tá rente, então ela consegue vir e fazer esse corte.